Prezadas irmãs, caros irmãos em ideal humanista, cristão espírita e salto-quantista, para os que se sentirem mais afinados conosco. Em primeira mão, mais uma vez, vai virar um jargão, mas que fazer. Eu peço de antemão desculpas por eventuais falhas no vernáculo, na concatenação das ideias, porque eu não costumo fazer essas gravações com anotações, para que os bons espíritos, como os mais próximos me conhecem, tomem a dianteira e nos conduzam à fala da forma que eles desejarem. Nós não podíamos deixar de fazer um convite especial para este domingo. É possível que haja uma surpresa muito especial, mas nós não sabemos ao certo, porque isso depende não só de terceiros, de uma pessoa envolvida, mas principalmente da espiritualidade amiga, que se manifesta da forma que quer, quando quiser. Mas, por exemplo, nós já de antemão, neste dia especial, 7 de abril, domingo que se aproxima, em que celebramos porque completados exatos 25 anos da primeira comunicação do Espírito Eugênia, em que consciente estava disso, nem sequer sabia o nome dela à época ainda. 25 anos de comunicação do Espírito Eugênia sobre a Terra. Neste momento em que estamos em 25 países, é isso mesmo, amigos, 25 países. É uma organização de tamanho internacional. Há seguidores do Instituto Salto Quântico, recebendo mensagens de Eugênia e seus amigos de luz em 25 nações diferentes. A maior parte delas lusofônicas. Entre elas, pessoas lusofônicas que recebem mensagens e têm interesse no assunto espiritualidade. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas por semana são alcançadas. Então, com mais segurança, mais de 4 milhões de pessoas por mês são alcançadas pelas mensagens do Espírito Eugênia gratuitamente, pela internet. Gratuitamente. Vídeos, áudios, textos, provas de mortalidade da alma ou evidências, tudo isso. É um momento excepcional de comemorarmos, nessa época de boom, como ela profetizou que tudo se daria mais efetivamente a partir do período 2010-2012, mas dizendo que depois de 2012 tudo ficaria bem mais acelerado, como ela profetizou. Então, nesse domingo, com entrada franca, obviamente que nós temos, sem qualquer traço de, vamos dizer, ausência de transparência, né? Aqueles que desejarem colaborar, nós vamos construir nossa primeira sede, podem fazer doações, isso a gente está aberto à cooperação de encarnados, porque estamos no mundo material. Respeitamos os que fazem a pregação do dízimo, não concordamos com isso. E não estipulamos valores para as pessoas cooperarem, e muitos grandes, diria quase indispensáveis, não posso dizer completamente porque todo mundo é substituível. Ai daquele que se julgar, inclusive eu como canal de Eugênia, ai de mim se julgar que não posso ser substituído, desencarnando hoje e aparecendo outra pessoa depois. Apenas pode demorar algumas décadas até que se prepare outra pessoa, mas isso nunca se sabe o que pode acontecer. O nosso desencarne pode acontecer a qualquer hora, todos somos substituíveis, mas algumas pessoas que são peças importantes na engrenagem da casa não são cooperadoras financeiras da casa, mas aqueles que desejarem colaborar nesse dia de celebração com a colaboração, com a contribuição pecuniária financeira, ótimo, ficamos agradecidos em nome deles. Tanto isso funciona que existem igrejas que funcionam apenas e crescem de forma gigante em cima desse princípio, que é um princípio divino. Quando nós damos, e o mais difícil de dar é o coração, é a prece, é a devoção, é o ideal, é a boa vontade de trabalhar, mas isso, obviamente, a generosidade é uma matriz conceitual que se desdobra também na doação material. Então, quando a pessoa dá, recebe algo em troca e pode receber espiritualmente, sem dúvida alguma que isso funciona. Tanto é que nós sabemos que, às vezes, certas religiões recém-formadas parecem, algumas delas,
quase quadrilhas, né? Nós sabemos disso. Mas não todas, mas nós sabemos que existem essas. E existem religiões muito sérias baseadas nessa tese, na doutrina do dízimo, né? Por conta disso, por saberem que há necessidades materiais, nós respeitamos. Só não concordamos em aplicar para a nossa casa, para a nossa instituição. Mas o que nós estamos convidando é todos vocês, os que estão em Aracaju, serem bem-vindos para estarem conosco nessa celebração dos 25 anos da nossa união mística progressivamente mais profunda, de mim com Eugênia, de Eugênia e os seus amigos espirituais, como Anacleto em particular, e a minha pessoa, e de minha pessoa com todos vocês. Porque, obviamente, na experiência presencial, nós podemos ter uma enxertia, estar mais permeáveis, podemos estar mais permeáveis às graças que virão em nossa direção. Já é garantido que o Espírito Eugênia canalizará as irradiações de Maria Santíssima de forma mais intensa. Não é uma fala de Maria Santíssima. Ela aparecerá para Eugênia durante a reunião e Eugênia, fitando Maria Santíssima diante dos olhos espirituais dela, vai transmitir para nós, refletindo a luz de Maria Santíssima, repercutindo com mais força. A luz de Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus, se irradiam por toda parte. Mas quando nós temos refletores mais poderosos, como o Espírito Eugênia, que vai descer no auditório do Yacht Club de Aracaju, aquele imenso salão de festas, obviamente que uma repercussão, uma reverberação, a palavra reverberação fica melhor, de trazer a luz, melhor falar reflexão, refletir, trazer a luz de Maria Santíssima para nós. Isso já está certo a acontecer na hora da graça, da concessão das graças e bênçãos dos três Cristos. Eugênia fará uma comunhão direta com Maria Santíssima, ela comigo, e transmitirá essa luz de Maria Santíssima para todos nós. Imagine o que seja isso, imaginemos o que seja isso em termos de transformação para os nossos corações, de efeito resolutivo, solucionador de problemas em nossas vidas. Nós nem temos como dimensionar o que seja isso. Nosso cérebro não comporta direito essas questões. Quem estiver à distância, da mesma forma que é gratuita a entrada no Yacht Club de Aracaju, e assim como a doação é gratuita, assim como a distância tem lá a doação para quem quiser entrar no nosso site, é uma pena que a gente tem que falar sobre isso, não é? E é uma pena que isso só soa no Brasil decente se a gente diz que é tudo de graça e nem pede ajuda, né? E nós temos que buscar o ponto de equilíbrio. Nem o charlatanismo de só pedir dinheiro e não se falar de espiritualidade, e nem a pseudo-santidade de desligar-se da questão de viabilização material dos eventos que estão sob nossa responsabilidade, para que assim nós deixemos colapsar o que está, as funções, o que foram confiadas, os desígnios que nos foram confiados da parte da Divina Providência. Mas é livre, o importante é estarmos juntos. A entrada pela internet é gratuita, a entrada no Yacht Club é gratuita. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. São os 25 anos de comemoração. O ano inteiro está cheio de pequenas celebrações espalhadas. Já tivemos no dia 24 de fevereiro a exposição do dia 22 de fevereiro, o evento em que uma pleiade de espíritos, que eu sou proibido de dizer quem foram, diz respeito a mim, lamentavelmente não posso trazer a público, pediram que nós dessemos o nome a essa corrente de pensamento que nós constituímos no Instituto Salto Quântico. Cristianismo Espírita. Há poucas semanas, há 2 semanas, tivemos a apresentação do rosto, da imagem de Eugênia, muito mais próxima de como ela realmente se apresenta na espiritualidade sublime. Agora nós teremos esse dia especial com a canalização de Maria Santíssima. Já há algumas semanas, o espírito Anacleto tem falado publicamente com pessoas presentes na plateia. Já aconteceram 2 semanas seguidas, 2 domingos seguidos. Provavelmente acontecerá nesse domingo também, porque foi o que ele deu a entender a mim. Ou seja, só se não puder mesmo, mas é claro que eles criam condições quando eles querem alguma coisa seja feita.
Na primeira semana, o Espírito Anacleto chamou Ana Cristina Sá, médica clínica geral, e destrinchou tudo o que era possível ninguém saber sobre ela. Todos os amigos íntimos, porque ela trabalha muito ela é uma diretora da instituição, da parte de passe, uma das co-diretoras na parte social, médica, e todos conhecem muito Ana, inclusive a minha pessoa. Então, naquela semana, nós não sabíamos, os espíritos sabiam. Havia acontecido uma semana, está no site, isso pode ser visto, está no Facebook, a nossa página no Facebook. Tudo que poderia, de mais surreal, contrário ao que as pessoas conhecem de Ana, aconteceu. E o Espírito Anacleto fez questão de pontuar todos esses elementos. É um momento singular de misericórdia deles, né? Para dizerem, estamos aqui realmente, para que um momento como aquele outro, revolucionária visão do Evangelho, em que ele fala muito mais da faixa de sabedoria do que da prova de que ele é um ser autônomo, ele dá essas evidências para que depois nós ouçamos com muito mais respeito o que ele tem a dizer, quando canaliza a faixa de sabedoria. E na semana passada, doutora Deli Rossini de Albuquerque, médica nutróloga, originária da capital paulistana, portanto, foi agraciada no momento. O Espírito Anacleto escolheu e falou sobre duas áreas da vida dela e minudenciou o que tinha acontecido. E com as duas disseram a mesma coisa. Também está no ar hoje. A Anacleto falando com a doutora Deli na semana passada. As duas deixaram bem claro que não tinham falado nada com ninguém encarnado. Foi tudo ali no momento. Interessante que no primeiro momento o Anacleto disse: isso pode ser examinado por especialistas em detectores de mentira. Isso é fácil, né? Por tom de voz, etc. Inclusive, no testemunho de Deli, ele fez questão de, primeiro, com luz acesa, porque para a psicofonia com maior qualidade, a gente apaga a luz para as pessoas não se distraírem com o corpo do médium, no caso a minha pessoa. Então, eu mesmo fico muito embaraçado. Para me concentrar melhor no espírito, eu prefiro que fique na penumbra. Então as pessoas só veem o vulto no escuro. Não fica escuridão completa, não fica breu total, apenas a penumbra. Mas antes, acenderam-se as luzes sobre Deli, foi filmada Deli dando testemunho de que ela garantia que só ia falar, dar um testemunho verdadeiro a partir dali, porque podem acontecer distorções de filtragem mediúnica. E no final, depois de ela dar várias vezes falar, durante a interação, várias vezes, para não exagerar, algumas vezes durante a fala da Anacleto, sim, isso aconteceu. No final, acenderam-se as luzes novamente a pedido de Anacleto sobre a Deli, para ela dar o testemunho final de que aquilo tudo tinha sido retratado fidedignamente. Então, isso deve acontecer de novo essa semana, está acontecendo todas as semanas. Ao final das palestras, a sessão de provas de mortalidade ao vivo, diante de centenas de pessoas. Uma forma espetacular da misericórdia divina. Então deve acontecer nessa semana de novo, nesse domingo, mas com aquele dado excepcional, aquele momento, como a gente vai traduzir isso em palavras, não é? O extraordinário, excepcional, desculpem o excesso de adjetivos, de Maria Santíssima entrar em comunhão com a nossa adorável Eugênia ver à distância Maria Santíssima, foi isso que ela me disse que faria, e assim se comunicar a energia. Ela não vai falar o que Maria Santíssima vai despejar graças de cura, em todos os sentidos, soluções de problemas, etc., do que cada um, de acordo com o seu livre-arbítrio, for potencializado o crédito ou mérito de cada um para que isso aconteça. Por isso que é bom estarmos presentes, porque existe uma psicosfera, existe uma egrégora, existe uma energia do conjunto, existe a enorme falange de bons espíritos ali presentes que estão favorecendo a nossa receptividade, retirando entidades sofredoras, etc., etc., que estão conosco e nos ajudando nesse processo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quantos de vocês que acompanham o Salto Quântico Aracaju? Olha, hoje, por exemplo, o Salto Quântico é mais do Brasil do que de Aracaju. Todos os dados apontam para isso. Da nossa fanpage Salto Quântico, dos acessos no YouTube, do próprio site, visivelmente. Para vocês terem uma ideia, só de fãs da fanpage do Salto Quântico, aqui tem o meu nome, menos de 1/10 são pessoas de Aracaju. Nós somos do Brasil
E, como disse a vocês, hoje há seguidores do Espírito Eugênia, da Mestre Espiritual Eugênia, do Mestre Espiritual Anacleto, nessa visão do cristianismo redivivo numa perspectiva logística, pragmática, racional, que contribua com essa visão nossa, pragmática, mas espiritual simultaneamente. O pragmatismo transcendental, como ela diz. 25 seguidores em 25 países. Já. É impressionante, não é? Como aconteceu tão rapidamente. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Não se acanhe se você está numa fase de dificuldades financeiras e você não pode contribuir com nada financeiramente. Mesmo. Não se acanhe. Olha o que eu disse. Acabrunhar-se por causa disso é falta de fé e é orgulho também. Já vai uma repreensão junto. Você não deve estar lá porque, bem, eu sou um dos patrocinadores, eu sou um grande colaborador ou colaboradora. Você pode ser um grande colaborador, orando por nós. Uma grande cooperadora, trabalhando como voluntária no núcleo Irmã Brígida, que dá assistência na comunidade de Santa Maria, com tantas atividades, que isso pode ser visto no site, não é o motivo aqui. Não deixe de ir, porque você não vai poder botar alguma coisa no envelope, isso não faz sentido. Isso apenas compõe a viabilização da instituição. Apenas compõe, é um pilar entre muitos. Os mais importantes não são esses, relacionados ao financeiro. Os mais importantes pilares dizem respeito à nossa coerência filosófica. Se colocarmos a palavra ideológica, vai dar um tom pejorativo. A nossa busca de felicidade, com os pés no chão, com uma ótica realista, de respeitarmos as outras religiões, em particular fazendo referência ao espiritismo kardecista, de onde proviemos, com muita gratidão e respeito, porque estivemos lá durante 20 anos, de 1988 a 2008. Então, com muita gratidão e respeito, mesmo porque 2 livros básicos do livro da codificação kardeciana seguimos com muito amor e gratidão, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Com muita gratidão à Igreja Católica, de onde vim antes desses 20 anos no Espiritismo, fui criado no seio de uma família e de um colégio católicos. Muita gratidão à Igreja Católica e muito respeito a todos os evangélicos decentes, que os há, muitos. E, na minha opinião, maioria, estou falando todos os evangélicos. Não estou fazendo referência em particular aos neopentecostais. Todos os evangélicos, de todas as igrejas, a começar das tradicionais. Há muita gente de bem, muita gente decente aí. Como há aquelas pessoas humanistas, desligadas de quaisquer formas de religião. Nós, inclusive, nos sentimos assim. De fora parece que nós somos religiosos, eu me sinto um sacerdote, professor, médium, mas nós não estamos ligados, não recebemos orientação de administrações humanas, não existe uma organização formal. Da mesma forma, há pessoas assim, que se sentem como nós. E não nos incomodamos que a pessoa nos veja como espírita. Somos principalmente cristãos. Seguimos os evangelhos de Nosso Senhor Jesus, os 4 evangelhos canônicos, clássicos, sinópticos. Mas aqueles que, de uma forma geral, são humanistas, sem nenhuma ligação religiosa, formal. Os ateus humanistas, existem ateus, inclusive tem um grupo que se apresenta assim, né, de forma como humanistas, grupo liderado por uma pessoa muito digna, muito decente, não vou citar porque não pedi autorização. Então, há pessoas que tomam a rota do anticlericalismo, o antidogmatismo, o anti-hipnoses, o ante tudo que é negativo, fanatismo, fundamentalismo, dos aspectos destrutivos da religião. Há pessoas que tomam essa ótica pelo rumo do ateísmo. Nós discordamos dessa visão, mas também discordamos de muita coisa do espiritismo kardecista, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. É por isso que somos uma corrente de pensamento à parte. E todos devemos viver em sociedade nessa pluralidade de ideias e de opiniões e de atitudes, desde que não estejamos ferindo o direito e o espaço de outros. E é por isso que uma das veias mestras da nossa instituição é o combate a preconceitos.
o combate à discriminação de qualquer ordem de minorias, e sempre nós participamos, quer vejamos ou não, de alguma ou várias ordens de minorias discriminadas. Então, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Nossa Senhora, quando nós chegarmos do outro lado e soubermos, meu Deus, eu estava em Aracaju e eu desperdicei isso. Quantas pessoas estão fora de Sergipe, fora do Brasil, dizendo, meu Deus, o que é que eu gostaria de ter aqui? Eu gostaria que estivesse aqui, na minha cidade. Quantos de nós vamos chegar do outro lado e dizer, meu Deus, eu dei as costas à graça, nesta casa está acontecendo o impossível. Nós estamos calculando de 1991 esta data. Agora é considerado mais do que isso. O Espírito de Deus chamou a atenção de que as atividades mediúnicas aconteciam esparsamente comigo desde que surgiu a instituição. Como espírito e não como instituição, já um grupo de pessoas. A alma da instituição surgiu quando eu e Eugênia começamos a trabalhar, ou Eugênia e minha pessoa, melhor assim dizer, começamos a trabalhar juntos. E 25 anos, um quarto de século, sem uma única morte, sem um único desencarne, fugindo às estatísticas de mortandade em agrupamentos humanos. Isto não existe. É um sem precedentes na história da humanidade. Um agrupamento era para ter desencarnado aproximadamente, segundo os cálculos dos nossos amigos que gostam mais da área de matemática e de estatística, 70 pessoas aproximadamente. Só no presente momento há 220, 230, não sei o certo número de pessoas, está sempre ao crescente, embora algumas pessoas a gente retire se não está, quando não estão completamente afinadas com nossa linha de conduta na instituição, as disciplinas essenciais, oracionais, etc. Mas há um grupo de 220, 230 pessoas dentro de Aracaju e fora de Aracaju. As instituições que estão nos Estados Unidos, por exemplo, as instituições que tem nos Estados Unidos, no Recife, e os diversos grupos de pessoas que à distância nos acompanham, que recebem transbordamentos dessa graça. Não há o 100%. 100% é dos grupos em que há reunião mediúnica. Então nós sabemos que há o grupo dos Estados Unidos, o grupo de Recife, por estar acompanhando assiduamente as nossas reuniões mediúnicas solenes, e os grupos de Aracaju, que são, agora, se não me engano, 7 reuniões mediúnicas, é porque recentemente mudou esse número. Então, temos agora uma terceira reunião mediúnica semanal dirigida por mim, na terça-feira, temos na terça, temos na quinta, temos o domingo. Consideramos 3 grandes reuniões mediúnicas. Por que essa assinatura do céu? Com a morte, um assunto que todo religioso honesto sabe ser exclusivo de Deus. A hora em que alguém desencarna, morre, falece. Porque com todos, a estatística da CIA e da ONU de mortandade em agrupamentos humanos é de 0,92% para 0,93%, quase 1% dos agrupamentos por ano de mortes. Detalhe, estamos falando de um grupo em que não há crianças e adolescentes. Nas nossas mediúnicas, nós exigimos, no mínimo, que a pessoa seja maior de idade. Normalmente tem idade suficiente para terem concluído um curso superior. É o que nós pedimos. Há muitas pessoas na maturidade. Há um grupo de, pelo que eu lembre, de 10 a 15 pessoas com mais de 60 anos. Eu posso estar me equivocando um pouco nisso, mas 10 pessoas de certeza temos. E muitas pessoas na maturidade, muita gente sedentária, muitos intelectuais sedentários, muita gente com enfermidades crônicas que são tratadas, e não há desencarnes. Acidentes fatais ocorrem, doenças fatais aparecem e simplesmente essas enfermidades somem da forma como surgiram, às vezes por tratamentos convencionais, muitas vezes de forma miraculosa. Acidentes automobilísticos espetaculares com todo o potencial para serem letais. As pessoas saem com ranhuras insignificantes ou um pouco mais machucadas, mas ninguém sai morto desses eventos. Acidentes com salvamentos extraordinários e curas excepcionais acontecem em todas as religiões e fora das religiões. O que eu estou falando é que, com todas as pessoas de um grupo, incluindo aquelas que não têm fé ou têm dúvidas fortes. Inclusive, o nosso grupo tem esse traço, pessoas muito questionadoras, como um traço crítico muito acentuado.
E, no entanto, neste grupo, com essas características, acontecer isso. Por que essa assinatura do céu, se não a dizer, de fato, os prepostos dos Cristos, Jesus Cristo, Maria Cristo e Gabriel Cristo, aquele que se aproximou de Maria e Jesus surgiu em seu ventre, aproximou-se espiritualmente. Um fenômeno que assim compreendemos. Quem não quiser acreditar nisso, isso é opiniático, não tem importância. Mas, se essa trindade interferindo em nome da divindade, agindo em nossa casa, a serviço da felicidade de todos, mais de um serviço de esclarecimento e conforto para a humanidade inteira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveite esse ensejo da celebração dos 25 anos. Eu sei o quanto tudo isso soa inverossímil, ou seja, muito pouco crível. Mas quero lembrar a parte mais lógica da coisa. Se alguém quisesse inventar alguma coisa para chamar a atenção, não inventaria algo que pareça tão absurdo, porque parece menos verdadeiro exatamente por ser tão exagerado, diríamos isso? É mais do que exagerado, é impossível. Não seria possível estarmos com um índice zerado de mortandade. Existem reuniões mediúnicas desde 1991 e desde o início da década passada, aproximados, portanto, 12, 13 anos, há mais de 100 pessoas nas nossas mediúnicas. Em colégios com crianças e adolescentes, esse percentual é obedecido de mortandade entre crianças. Há crianças em colégios desencarnando. Dependendo do tamanho do colégio, é um percentual de crianças que morrem. O percentual é um pouco diferente, porque há mais crianças e adolescentes do que adultos, mas esse percentual, há alguma coisa desse percentual que aparece. Pois o nosso grupo, que era para ter um índice maior de mortandade, porque não há crianças nessas reuniões mediúnicas, não há adolescentes nessas reuniões mediúnicas, só pessoas adultas e muita gente sedentária, muita gente obesa, eu próprio sou uma dessas pessoas, muita gente na terceira idade, não muita, algumas pessoas da terceira idade, era para termos um índice altíssimo, mais de 200 pessoas ano sobre ano, mais de 200 pessoas desde 2010, há 3 anos são mais de 200 pessoas. Então, amigos, nós não temos como... pela lógica pura e simples, eu falo assim, porque nós não vamos desperdiçar uma graça dessa pela vergonha que eu viesse a ter em dizer isso a vocês. Nós estaríamos com toda a autorização para montar uma igreja nova, cobrar dízimo das pessoas, com esses fenômenos extraordinários? Mas é exatamente por isso que eles nos deram esse endosso, essa assinatura sobre a nossa instituição, para falarmos coisas que são chocantes para muita gente. Porque o conservadorismo, o tradicionalismo excessivos nos levam a enlouquecer, a nos alienar da realidade. Nós precisamos de uma visão mais aberta, progressista, ao lembrar que o que hoje é considerado chocante, escandaloso, daqui a mais 50 anos vai ser considerado normal. Basta que nós tenhamos uma perspectiva histórica. O que há 50 ou 100 anos era considerado controverso, escandaloso? E o que será? E hoje, como nós vemos isso? O que era escandaloso? Uma mulher ter a vida profissional, equilibrar a vida profissional e a vida familiar, conjugal, maternal. Hoje é considerado bonito isso, não é? A mulher equilibrar. Mais para trás, uma mulher casar com um homem que não tenha sido indicado por seu pai, não os pais, o pai, apenas o homem é quem determinava, o pai biológico, homem, não a mãe, com quem ela devesse se casar. E se uma mulher diz, não, meu pai, eu respeito muito o senhor, mas vou casar com aquele outro que é quem eu amo, isso era um escândalo? Isso foi porque uma mulher foi apedrejada na época de Jesus. A adúltera era alguém que se recusava a estar com um homem que seu pai determinou que era o homem para ser o seu esposo. O que daqui a mais 50, 100 anos? Considerando apenas esses temas. Mulher não podia vestir calças no início do século passado. Mulher não poderia ter funções profissionais. Mulher até hoje não oficia missas. Negros são vistos ainda bárbaro. Não pode ser declarado, mas muita gente olha de través para negros. Homossexuais são vistos como desequilibrados. Casamentos interetários são vistos como desequilibrados. Quantas coisas hoje são vistas como estranhas e logo mais não serão? Só que tem uma questão, hoje está tudo muito mais rápido. No quesito homofobia,
A sociedade em peso, desde que o salto quântico surgiu, como televisão, por exemplo. O programa de televisão surgiu no início de 94. Nós estamos próximos de completar 2 décadas de programa de televisão. O mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade e congêneres, ininterruptamente no ar. Nós variamos muito de redes, ficamos, entretanto, via satélite de forma praticamente ininterrupta de janeiro de 96 para cá. E em Aracaju, de 94 a essa data. Então, nós falamos já da tese homossexual de forma livre e aberta desde aquela época. Assim como defendemos a causa feminina, a causa negra, todas as minorias. Agora, toda a classe artística, científica, os ambientes cultos todos, a opinião pública está se revirando para mostrar que a homofobia é um escândalo. A homofobia é um escândalo, não a homossexualidade. Em poucos anos. Era chocante eu ir à televisão, na época com 23 anos, a idade que eu tinha em janeiro de 94, eu tinha feito 23 anos em outubro de 93, em janeiro de 94 lançamos o programa, a pedido já de Eugênia na época. Era um escândalo dizer que a homossexualidade era um fenômeno normal, mas eis que, por isso que sendo muito mal visto pelo meio espírita, etc., quando abordava um rapaz, isso era mal visto, mas eu achava que eu era uma pessoa normal. Eu não poderia, por ser um líder religioso, não abordar uma pessoa do mesmo sexo, não, você tem que sair, fazer outro trabalho, outra profissão. Muitas hipocrisias. Nós vemos que no meio agora culto, instruído, esclarecido, nós podemos entender. Agora posso falar abertamente sobre tudo isso porque estou casado, vamos completar nesse mês de junho 4 anos de formalmente, quero dizer, solenemente casados, porque foi um ato público na nossa reunião pública. No dia 21 de junho de 2009, nós formalizamos nosso casamento na própria reunião pública do dia, em 2009. Então posso falar abertamente, eu não estou fazendo propaganda para abrir a candidatos. Estamos defendendo uma causa. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está à distância em Aracaju, quero dizer, porque tem pessoas à distância morando para Aracaju, ou à distância fora do estado de Sergipe, fora do Brasil, acompanhe pela internet. Não fique triste porque não há uma sede do Instituto Salto Quântico em sua cidade. Você pode montar o seu grupo, basta algumas pessoas se reunirem e começarem a ler uma mensagem em dia certo, horário certo, lerem textos do Espírito Eugênia ou seus amigos espirituais. Está aí o acesso gratuito do site, uma biblioteca gigante de acesso livre, um tesouro aberto a todos que quiserem participar, se instruir, se esclarecer e abrir o seu coração a uma nova perspectiva de felicidade com um prisma atualizado. Então seja bem-vindo, seja bem-vindo. Se você está em Aracaju, se você está no estado de Sergipe, se você está no Brasil, em qualquer parte do nosso imenso país, ou fora do país, à distância pela internet e ao vivo, em Aracaju, também no Yacht Club, de forma presencial, entradas gratuitas nas duas situações, virtual ou presencial. E para comemorarmos os 25 anos. E aproveite esse ensejo para estabelecer essa disciplina semanal da atividade, a frequência, uma atividade religiosa, espiritual do seu agrado. Existem estudos sérios que falam da importância do culto religioso, o culto espiritual, culto místico, xamânico, como se queira dizer. Existem efeitos claríssimos, mais de 1000 estudos a respeito do efeito da oração. Oração em grupo mais forte, são mais fortes ainda os resultados. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo, quebre essa resistência, essa ideia de que estou com Deus em casa, não preciso ir à igreja, ambiente religioso. Então você também dispensaria ir à universidade, à escola, colocar seu filho na escola ou ir à empresa? Estamos nesse nível de dispensar? Para a espiritualidade, o assunto mais profundo, mais complexo de todos, o mais difícil, o mais cheio de subjetividades, de ambiguidades, de contradições, de dúvidas. E nós vamos resolver isso sozinhos em casa? Por acaso nós somos Siddhartha Gautama Buda?
mas Buda reuniu um grupo em torno dele. Mas Jesus reuniu um grupo em torno dele. Então, nem assim, nem partindo do pressuposto que somos críticos ou búdicos, nós podemos dizer estarmos certos. Vamos sair desse mito. Eu não estou repreendendo quem pensa dessa forma. Eu estou chamando a atenção para o fato de que isso é uma lenda urbana. Isso é um mito, isso é um absurdo. Se nós damos valor a alguma coisa, sabemos que é importante, há regiões do cérebro para isso, há uma necessidade humana, cultural e biológica para isso. É necessário que nós apliquemos tempo, energia para isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Faça esse esforço. Saia de casa. Ou então, em casa, assista pela internet. Que lhe custa? Acompanhe pelo site, acompanhe pela fanpage do Facebook. Tudo isso é gratuito. O que lhe custa? O importante, nisso que falo, de tempo mesmo, de esforço. Mas nós precisamos investir em alguma coisa em espiritualidade. Nós só obtemos resultados em alguma área de nossas vidas se nós investimos tempo, energia, disposição em fazer alguma coisa. Portanto, nem que seja isso, nos deslocarmos para lá presencialmente para ouvir, nos deslocar para o nosso computador, abrir o computador na fanpage, no próprio Facebook, acompanhar pelo Facebook, pelo site, e lá, assim, termos o resultado que nós buscamos, de espiritualidade, de felicidade. Felicidade vem da expressão latina felicitas, fé legítima, fé verdadeira. Vamos buscar a felicidade a nosso modo. Se você não concordar, tudo bem. Procure o seu ambiente espiritual, seu ambiente religioso, seu ambiente de espiritualidade, seu ambiente de regimento maior com o céu, de harmonia e de integração com o plano maior. Venha para a nossa casa, ou se não quer a nossa casa, outro lugar. Se você quer se manter ligado a outra religião, não tem importância também. Você pode perfeitamente continuar ligado à sua religião convencional, à religião do seu agrado, e frequentar nossas palestras. Só não vai poder frequentar as mediúnicas, que aí é uma questão metodológica mais complicada, porque é um laboratório psíquico. Nós não podemos abrir um laboratório de química ou um laboratório de biologia a qualquer pessoa que deseje ir. Agora, palestra pública, não. A mesma forma, um laboratório psíquico, que é uma reunião mediúnica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e aproveite esse dia para ir e estabelecer um hábito, um compromisso com você mesmo, com você própria. Cada um de nós fazer um esforço de dizer: eu preciso todos os dias dar esse presente a mim mesmo, a mim mesma. Como disse, não é do seu agrado nossa instituição, vá a outra. Há uma igreja, um centro espírita, igreja católico-evangélica, um ambiente espiritual, nem que seja uma reunião humanista, mas tem que ter uma experiência mística, um estar alterado de consciência. Nós temos necessidade biopsíquica, neurofisiológica, mental a isso. Há regiões no cérebro, como disse, há âmbitos das neurociências que estudam isso, como a neuroteologia. Então, amigos, amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Fazendo um convite mais enfático para este domingo 7 de abril, em que comemoramos os 25 anos da primeira vez que eu fiz uma psicografia, sabendo que estava psicografando a Eugênia. Depois, em julho, tive o primeiro contato fora do corpo com ela, mas em abril eu já havia psicografado, e ela disse depois, bem depois, não naquele ano, que foi ela quem escreveu ali, e a partir dali ela tinha como marco o 7 de abril de 1988, o marco do início da nossa instituição. Porque começa de forma espiritual, a comunhão entre mim e ela, para depois haver a comunhão de mim com todos vocês, espiritualmente. Nossa Senhora, Nosso Senhor, Arcanjo Buda e Gabriel, nessa casa dos sem precedentes, fenômeno das não mortes. Um dia, é claro que nós vamos desencarnar, um dia esse índice vai ficar abaixo da média, digamos assim, mesmo com pessoas de idade avançada e tudo, mas o fenômeno terá acontecido. Nós todos vamos desencarnar. Não é a questão de dizer que vai ficar todo mundo vivo, vão ficar para a semente, como existe o ditado popular por essa região, não sei se é da nossa região ou se é espalhado pelo país. Mas vai ficar para a semente? Não, vai todo mundo perder o corpo físico, todos nós morreremos, por um tempo que não sabemos quanto é. Para chamar a atenção de algumas pessoas mais céticas, existe essa assinatura do céu.
Porque sabemos, qualquer religioso decente sabe, só a divindade pode impedir morte de pessoas. Por um tempo isso vai acontecer, nós não sabemos por quanto tempo. Por agora, 1/4 século, eu fui salvo de acidentes inúmeras vezes. Por isso, em vez de começar a contar de 91, quando eu comecei a trabalhar em reuniões mediúnicas, Eugênia disse, desde 88 você foi salvo. Realmente, sofri um acidente de automóvel atropelando um cavalo em 14 de dezembro de 1988, exatamente 20 anos antes de nós nos desligarmos formalmente do movimento espírita. Interessante, não é? No dia 14 de dezembro também. Em 1990, um outro acidente, o carro iria despencar de um precipício, foi preso da última hora. Houve situações diversas em que, comigo e com quem estava trabalhando com a minha parte mediúnica, houve salvamentos extraordinários, fora do padrão. Mas tudo isso só foi percebido mesmo no ano 2010, quando já estávamos com reuniões mediúnicas enormes, já somando só nas mediúnicas mais de 160 pessoas na época, considerando, porém, que o grupo do coro, somando, já dava quase 200 pessoas. Nós arredondamos para 200. Eram quase 200 naquela época e hoje bem mais de 200. Então, aí percebemos, ninguém desencarnou. Foi num programa, gravando um programa com a amiga Cristiane Carmelo, que eu olhei para Cristiane, ninguém desencarnou. Não é isso? Você se lembra de alguém que tenha desencarnado nas suas mediúnicas? Não. Ninguém havia desencarnado em um grupo com centenas de pessoas. Agora, mas centenas de pessoas que passaram, entraram, enquanto estão frequentando, não desencarnam. Se saem, alguns desencarnam, outras não. É como se fosse o seguinte, não há castigo nenhum para quem sai daqui. Há um presente para quem fica, diferente. E esse detalhe das não mortes, não morrer fisicamente é uma bobagem. Todos nós vamos morrer fisicamente. É só a ponta de um iceberg de algo muito maior. O que significa um lugar em que a divina providência faz questão de que ninguém morra? O que é isso? Não é? Por que está acontecendo isso? Para nós refletirmos mais aprofundadamente sobre isso. Nesse domingo, 7 de abril de 2013, às 19 horas, horário de Brasília, em Aracaju, no Yacht Clube de Aracaju, à distância pela internet, no mesmo horário, 19 horas. Na verdade, começa às 19h20, porque 19 estamos terminando ainda o serviço de passes. Em breve haverá modificação de horário, mas isso é outra coisa que nós vamos divulgar a posteriori. Porque a partir do dia 14 de abril, atenção você que está me ouvindo depois do dia 14 de abril, o horário é 18 horas, 6 horas da tarde. Se você me ouve depois do dia 14, basta ser depois do dia 7 de abril. De 14 de abril em diante, as nossas palestras acontecerão pontualmente às 18 horas. Perdão, 18 horas, desculpem, é o passe, o efeito do cansaço, como eu disse a vocês que tem que pedir desculpas, né? Às 18 horas começarão os passes. Às 18h30, em ponto, começará a palestra. Mas para quem quiser receber o Ministério Sagrado do Passe, o trabalho de limpeza energética com um grupo grande de passistas que se disponibilizam voluntariamente a fazer isso. Também, obviamente, que esse trabalho é gratuito. Eles são voluntários e as pessoas que recebem também não disponibilizam nenhum recurso monetário para isso. E a palestra também. Então, a partir do dia 14 de abril, às 18h30, sendo que o ministramento, a ministração dos passes começa às 18 horas, 6 horas da tarde, horário de Brasília. Mas nesse domingo 7 de abril ainda estaremos às 7h20 da noite, início da palestra, entretanto, com o horário de passes habitual de 15 para 7 da noite, ou 18h45 a 18h15, a 19h15. Então, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas, lembrando que esta é a casa das mães e dos pais do céu. Essa é a casa de nossa Mãe Maior, Maria Santíssima. Essa é a casa de nosso Senhor, voz da verdade, nosso Senhor Jesus. Essa é a casa daquele que representa a vontade de Deus para nós, o Pai de Jesus, que nós entendemos como Arcanjo Búdico Gabriel. Você não precisa acreditar nisso. Apenas achamos que seja isso. Nós estamos convencidos disso, mas isso não é artigo dogmático, precondição para você ser beneficiado. Que é essa casa da bondade, da sabedoria, do esclarecimento, do conforto que nos preenche, que nos dá propósito para viver numa era de desorientação, de vazios, de angústias e de incertezas. Aqui nós temos trilhos
trilhos razoáveis para seguir, trilhos de paz com bom senso, trilhos de espiritualidade com respeito à racionalidade, a vivência normal da humanidade e a busca da divindade, a libertação das repressões sexuais, mas principalmente das repressões da transcendentalidade, a busca de sermos felizes, plenos como seres humanos, começando dos aspectos mais nobres de nossa personalidade, como a nossa inclinação, a nossa tendência natural a sermos úteis, a sermos solidários, a sermos nobres. E isso tão pouco valorizado na cultura dos nossos dias. Vem para a nossa casa, vem para a nossa instituição, a nossa escola, a nossa família espiritual. Dito isso, não como um jogo de palavras, como muitas vezes é apresentado, mas como uma retratação fiel daquilo que acontece intramuros de nossa instituição. Sejam os muros físicos das diversas sedes, sejam os muros digitais dos nossos institutos, dos diversos portais ou endereços eletrônicos, como o site oficial, assim como o blog da instituição, onde outros pensadores de salto quântico, afora os mestres espirituais que psicografam por mim, ou falam, etc. Há publicações que são do site, há publicações que são do blog, e esses são os outros encarnados professores que falam da instituição. Há também o endereço do YouTube, há o endereço do Facebook. Então, esses também intramuros da nossa instituição no sentido virtual, global, com 25 países contendo seguidores da nossa instituição. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, venham se somar a esse movimento que começa de liberdade, de respeito, de solidariedade, de ausência de culpa porque é transformada em responsabilidade, de transformação dos nossos vazios na plenitude da realização de nossas vocações. Não à base de tati-bitatis, ou vamos dizer, de catequeses doutrinárias, lavagens cerebrais, hipnoses em massa, mas sim o trabalho anverso, de nos limpar, nos libertar de toda forma de catequese, de doutrinação, de lavagem cerebral, mas a busca da lucificação, da elucidação da consciência. Perdoem os neologismos, qualquer, mais uma vez, distúrbio na utilização do vernáculo ou na organização das ideias, na concatenação e desdobramento dos raciocínios, é porque estou muito cansado, trabalhando há mais de 16 horas sucessivamente, consecutivas, trabalhando intelectual, emocional e espiritualmente, apesar de estar isolado de Aracaju por 3 dias, mas trabalhando criativamente o tempo inteiro. Então eu já estou com menos condições de fazer um trabalho com uma qualidade elogiável, mas eu conto com a compreensão de todos por isso, e pedindo por fim as preces de todos pela minha condição muito falível, muito humana, de um representante deles, eles, os nossos mestres espirituais ou guias espirituais, se você preferir chamar, anjos de guarda, os grandes Budas, os grandes Cristos desencarnados, desenfaixados de organismos de matéria densa. Peço a todos vocês o auxílio de suas preces, peço a todos vocês o socorro de suas intercessões, para que não só para a minha pessoa, mas para todos os componentes da instituição. E você próprio pode, e você mesma pode fazer parte dessa instituição e orar pela instituição inteira e saber que está orando por você também, para que juntos cumpramos melhor as tarefas que nos foram determinadas em grupo, para o grupo, não uma tarefa individual. Não se trata de uma andorinha só fazendo verão, mas muitas andorinhas. Nós estamos com uma missão de grupo, não de uma pessoa só. Venha fazer parte desse grande projeto de salvar, libertar, resgatar nossas almas de nós próprios, nossas prisões de condicionamentos cristalizados, os preconceitos que nos castram e nos infelicitam. Primeiro, preconceitos contra nós próprios, nossos potenciais, nossas limitações. E depois, em relação a terceiros. Venha ser feliz. Persista
Não é indo uma vez só que nós vamos encontrar tudo isso. Não é visitando o site uma vez só ou lendo um ou outro artigo. Persista. Ninguém vai à escola alguns dias para obter resultados permanentes. Nós vamos à escola durante anos. Nós, para realizarmos um grande empreendimento profissional acadêmico, dedicamos anos de nossas vidas a isso. Façamos a mesma coisa. Se valorizamos o espiritual, não vamos resolver isso da noite para o dia. Nós precisamos de tempo, precisamos de espaço mental, emocional investido nesse sentido. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E aproveite esse momento de conexão com a Mãe Santíssima da Humanidade, Sacratíssima Maria de Nazaré, que será vista por Eugênia Bernadette Subiru, desencarnada, a Santa Vidente de Lourdes, nossa grande, amorável mestra espiritual. Ela à distância vai ver Maria Santíssima e transmitir como uma condutora, uma ponte viva a energia de Maria Santíssima para nós, de forma muito mais vívida do que o habitual em nossas reuniões, em que isso já acontece todas as semanas, a bênção dos Cristos. A fala do mestre Anacleto que está acontecendo, dando provas de mortalidade da alma ao vivo diante de centenas de pessoas. Além da sabedoria inconteste deles me inspirando durante a palestra, o que fica muito óbvio que não pode ser a minha pessoa falando, porque eu sei que não está no meu nível, para que eles apresentem as questões, as necessidades, atendam às necessidades, aos apelos, às aspirações de todos os que estão presentes. Ou a média, pelo menos, é atendida. Mas é impressionante como eles realmente conduzem tudo. Uma fonte de graças ad eternum. Não por acaso, Bernadette Subiru está com seu corpo intacto em Nivelles, França. Fui testemunha disso e muitos do nosso grupo. Agora ela deixa nossos corpos intactos, vivos. Por um tempo que nós não sabemos amanhã, isso pode ser suspenso. Não sabemos por quanto tempo vai durar, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 30 anos, não sabemos. Agora, 1/4 de século. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seu irmão espírito, como professor e canal da espiritualidade, muito imperfeito, mas em processo de esforço, por obter a misericórdia da melhoria gerada por eles, os nossos grandes amigos espirituais, os Espíritos Santos de Deus, não importa a nomenclatura que se utilize para isso, para que juntos, de mãos dadas, vamos para o plano sublime. E lembremos daquele conceito. Quando damos as costas à graça, nos introduzimos no pesadelo da desgraça. É um convite à graça. O que você vai estar fazendo no domingo, agora, às 7h20 da noite, 19h20. E a partir do dia 14, às 18h30, 6h30 da tarde ou 6h30 da noite, horário de Brasília, seja em Aracaju, no Yacht Club, seja à distância pela internet. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa gravação não chega a seus ouvidos por acaso. Nada acontece por acaso em assuntos bem mais fortuitos. Nós estamos numa teia de significados impressionantes que nós vemos nas sincronicidades, como Carl Gustav Jung estudou no seu clássico de 1952, Sincronicidade. Quanto mais uma fala com esse tipo de conteúdo, de chamamento à nossa espiritualidade, ao nosso propósito, faça um esforço, quebre seus condicionamentos, quebre seus receios, quebre seus desânimos, suas aversões irracionais, ou mesmo que tenha motivo, ou o simples falta de vontade de ir ou não acreditar. Nós estamos no lugar para isso, para quem não acredita, porque as provas são acachapantes no sentido contrário, de vermos que a fé é o piso fundamental da realidade. Nossa Senhora e Nosso Senhor os abençoem, as abençoem, até esse domingo 7 de abril, se Nosso Senhor e Nossa Senhora permitirem, porque é o momento exato em que completamos 25 anos de atividades com o Espírito Eugênia, mais intensivamente depois de 1990, que a atividade começou a ficar pública, né? Houve um tempo que nós comemorávamos a partir da data de 1990 o nosso trabalho. Em 26 de abril de novo, de 1990, nós publicamos o primeiro artigo na imprensa sob inspiração desses amigos espirituais de Eugênia e dela própria, que foi Aspásia de Mileto, a grande mestra de filosofia, que criou uma escola de filosofia na Grécia Antiga, no século V a.C. Então,
Não precisa você acreditar nisso, isso é um assunto secundário. Ela já mostra a sua envergadura espiritual evolutiva por ela própria. Ela não precisa de essas revelações sobre personalidades e vultos históricos femininos importantes do Ocidente, da civilização ocidental. Essas revelações aconteceram quando a gente já estava com o programa em rede nacional. Não foram feitas antes. Já tínhamos mais de 15 anos de trabalho ininterrupto com ela, quando primeiro ela revelou ter sido Aspásia de Mileto, e no ano seguinte que tinha sido Bernadette Soubirous. Cláudia Prócula, só fui saber que ela foi em 2007, já com quase 20 anos de contato com ela. Então esses assuntos são secundários. Agora faz sentido que ela seja esse espírito que fala para 25 países. Agora pode crescer mais isso, se for da vontade dela e dos espíritos do plano sublime, como ela própria diz, acima dela, e de Anacleto, acima dele, é uma falange, um conselho de anciãos sábios que estão a serviço de nossa felicidade, permitirmos-nos ser servidos e auxiliados por esses mestres da luz. Do outro lado, mas sabendo, nessa era da física quântica, em que nós sabemos, ou dos multiversos, múltiplos universos paralelos, isso é tão fácil compreender. Desde há várias décadas se fala sobre antimatéria. É tão fácil nós compreendermos, aceitarmos isso. Não há nada de extraordinário em nós aceitarmos que outras inteligências, apenas despojadas de corpos físicos, se comunicam conosco. Elas têm mentes livres e são muito mais desenvolvidas que as nossas. E porque são muito mais desenvolvidas, não são desenvolvidas só intelectualmente, são desenvolvidas no intelecto, mas também no sentimento, na moralidade, no propósito, na capacidade de serem condutos vivos da divindade para todos nós, no poder transformador e curativo da divina providência. Nossa Senhora, Nosso Senhor e o Arcanjo Buido Gabriel, em nome da divina providência, a luz de infinita bondade, venham até cada um de vocês, e esses seres estejam mais acessíveis a nós. Se nós nos dermos ao trabalho, eles não vão violar nosso livre-arbítrio. Então, utilizemos o nosso livre-arbítrio, fazendo esforço de sair de casa, se estivermos em Aracaju, de irmos à internet, se estivermos fora de Aracaju, nesse horário para acompanhar ao vivo, porque ao vivo a energia é diferente. Depois podemos acompanhar gravações, tudo bem, mas vai ser bem mais difícil sermos tocados. Obviamente, isso é uma questão de energia que acontece no momento. Muito mais difícil de ser acessada à distância, no espaço e no tempo, principalmente. Um beijo no coração de todos, professor e canal. Agora acho que realmente me despedindo e pedindo desculpas mais uma vez por eventuais distorções. É a vicissitude da circunstância em que eu estou muito exausto, muito cansado. Exausto, eu já disse que é muito cansado. Exausto, mas falando com eles, eu não estou falando só, isso fica, creio que óbvio, principalmente para os que nos conhecem mais de perto. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor nos abençoem. Seu irmão Benjamin Teixeira de Aguiar.